esta é a sua palavra. E nós a adoramos. Nós somos totalmente dependentes dela. Nós precisamos dela. É através dela que somos guiados. É através dela que somos conduzidos. E nós te agradecemos por ela. Que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração. Que os nossos olhos estejam abertos, a nossa mente preparada para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós abençoamos a todos aqueles que estão nos ouvindo, tanto aqui quanto através das redes sociais, aqueles que vão nos ouvir depois, que esta palavra possa tocar profundamente o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos aqui, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. É muito interessante que Daniel, ele tinha sido feito prisioneiro, e ele estava na Babilônia agora. E nós sabemos pela história que os reis da Babilônia, naquela época, eles eram muito maus. Era um povo extremamente corrupto, um povo sem escrúpulo nenhum, e cair na mão de um rei desse era a pior coisa possível. E nós sabemos que Nabucodonosor, ele atacou Israel 3 vezes. E numa dessas vezes, ele pegou esses jovens. Ele pegou Daniel, ele pegou Ananias, Misael, ele pegou Azarias e outros jovens também. E os jovens naquela época, na faixa de 16 anos que eles estavam aqui, 16, 17 anos, eles estavam namorando, provavelmente, porque eles se casavam aos 17, no máximo 18 anos. Então, provavelmente, esses 3 rapazes deixaram para trás as noivas, que eles pretendiam casar com elas, deixaram a família. E eles estão agora no meio de um povo totalmente contrário à sua cultura. Totalmente contrário. Mas eles decidem não se contaminar. E não se contaminar é uma escolha. E nós vivemos em um mundo que não é diferente. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher continuar com o Senhor, ou podemos nos deixar contaminar. E podemos nos contaminar com pensamentos, com coisas que vemos, coisas que lemos, com colegas. E nós precisamos vigiar isso. Nós precisamos ficar atento a isso. E é muito interessante que através dessa conduta de Daniel, ele foi escolhido, como nós podemos ver depois, ele e os seus amigos foram escolhidos como os melhores, os mais sábios, os mais inteligentes, os que tinham mais conhecimento. E eles passaram então a fazer parte da equipe de conselheiros do rei. Imagina, eles eram jovens, mas a partir do momento que eles resolveram e decidiram honrar a Deus e não se contaminar, foi Deus que os levantou, foi Deus que os honrou. E queridos, é tão tremendo que a partir daí, Nabucodonosor tem um sonho. E neste sonho, ele quer que os seus sábios revelem para ele qual era o sonho. E interprete também. Mas nenhum dos sábios podia fazer isso. E Daniel, quando descobre, ele pede permissão para ter um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo para estar com o Senhor. E naquele momento que ele começa a buscar ele e os seus amigos, Deus fala ao coração dele. Muitas vezes, queridos, nos nossos dias, no dia que nós temos hoje, como o pastor Denis disse aqui, é tanta correria, é tanta coisa que nós temos que fazer, que nós não paramos para ouvir o Senhor. Nós vamos atropelando todas as coisas, tudo que temos que fazer. E quando a gente olha para trás, a gente vê assim, nossa, eu devia ter perguntado isso para Deus, e eu não perguntei. Eu estou nessa situação porque eu não conversei com Ele, porque Ele não me deu uma resposta, porque eu não procurei.
Porque muitas vezes eu não quero tirar um tempo para estar com Ele. Eu tiro tempo para tudo, mas não para estar com Ele. Mas Daniel ali, ele não fazia assim. Como nós já sabemos lá na frente, ele 3 vezes durante o dia, ele orava ao Senhor. E Daniel tinha muita coisa para se fazer. Não pensem que Daniel não tinha nada para se fazer. Não, ele tinha. Porque ele fazia parte de um governo grandioso. Ele era um dos conselheiros. E naquele momento, então, que ele se dispõe a ouvir, a buscar o Senhor traz para ele qual era o sonho e qual a interpretação. E diante daquilo, então, queridos, após ele ter essa interpretação, eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá em Daniel 2, que nós vamos ver. Eu vou só pedir, gente, traz um copinho de água para mim, por favor. Traz um copinho de água, por favor. E aí, gente, é tão interessante que olha o que ele diz aqui. Daniel 2, nós vamos ler do 46 ao 48. Olha o que fala. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Gente, olha que incrível. Olha o que está acontecendo aqui, por causa do testemunho desse rapaz. Obrigada, querido. Por causa do testemunho dele, desse jovem, Nabucodonosor começa a mudar o coração. Ele começa a conhecer um Deus que ele não conhecia. E muitas vezes nós, que nos dizemos cristãos, não damos testemunho no nosso trabalho. Não damos testemunho na nossa família. Não damos testemunho na nossa escola. Por isso, queridos, que o Brasil, tão cheio de cristão, como se dizem, está do jeito que está. Porque aonde está o nosso testemunho? Às vezes não é pelo falar, mas é pelas atitudes, pela forma de agirmos, pelo pouco que às vezes falando, um conselho que nós damos. Mas não para por aí. Nós podemos ver que esses 4 jovens fizeram várias coisas, testemunhando e falando de Deus. Nós sabemos que eles foram para a fornalha. Nós sabemos que Daniel foi para a cova dos leões. Mas de todos esses momentos, Deus os livrou. Mas sabe por que Deus os livrou? Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. E eles não se prostraram diante de nenhum outro Deus. De nenhum outro Deus. E muitas vezes nós nos prostramos diante de alguns deuses. E queridos, esse tempo, esse mês, é para a gente começar a refletir. Eu sou cristão. Se eu sou cristão, quantas vidas eu tenho trago para o Senhor Jesus? Quantas vidas eu ganhei para o Senhor Jesus até o dia, desde o dia que eu me converti? Isso é importante, porque o cristão tem que dar fruto. O cristão que não dá fruto tem algo errado. Uma árvore que não dá fruto, a palavra de Deus diz que ele corta. Nós precisamos adubar. E nós estamos aqui na igreja para adubar, para sermos adubados. Nós não podemos ouvir e não agir. Nós precisamos agir. E diante disso, para encerrar, porque eu quero logo chamar a Priscila aqui, eu queria que vocês lessem comigo 4, para vocês verem o que aconteceu com este homem.
Nabucodonosor. O que aconteceu com este homem perverso? Um homem que tudo de ruim que vocês pudessem imaginar, esses reis tinham. Mas através de 4 homens compromissados com Deus, 4 homens que tinham temor de Deus, eles fizeram a diferença. Olhem aí 4:34, nós vamos ler a partir do 34. Mas ao fim daqueles dias, porque nós sabemos que Nabucodonosor, ele foi pastar. Deus fez com que ele ficasse como um animal. Ele perdeu totalmente o entendimento. E depois ele recupera. E aí ele diz isso. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. E o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido ao meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Reis, ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Vamos aplaudir o Senhor. Sabe, é isso que Deus espera de nós. Não existe impossível para o Senhor. Não existe homem nenhum que não se converta ao Senhor. Mas nós precisamos, queridos, orar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos permanecer no jejum. O jejum tem que ser uma prática de todo cristão. Nós não podemos abrir mão. Nós temos que buscar esta palavra e meditar nela. Mas não só meditar, praticar.